Você já ouviu a história de Eva, a primeira mulher criada por Deus? Desde pequenos, aprendemos que ela cometeu um pecado terrível. Comeu do fruto proibido no jardim do Éden. E por causa desse ato de desobediência, recebeu um castigo severo. Dores multiplicadas no parto, a submissão ao homem e a expulsão do paraíso junto com Adão. Mas, será que essa é toda a verdade? Será que o pecado de Eva foi apenas comer um fruto proibido? Ou será que existe um mistério muito mais profundo por trás dessa história? Hoje, vamos explorar uma teoria polêmica que questiona o que realmente aconteceu no Éden. Uma teoria que sugere que o pecado de Eva pode ter sido muito mais sério do que aquilo que fomos ensinados. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga as origens da humanidade. A narrativa bíblica é clara em dizer que Deus havia dado apenas uma ordem a Adão e Eva: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ainda assim, Eva foi enganada pela serpente, desobedeceu a Deus e depois levou Adão a fazer o mesmo. E foi assim que o pecado entrou no mundo. Essa é a explicação clássica, e por séculos ela foi aceita sem questionamentos. Mas surge uma pergunta: por que Deus aplicaria uma punição tão extrema para algo que aparentemente poderia ser considerado um simples ato de curiosidade? Seria justo condenar toda a humanidade apenas porque Eva mordeu uma fruta? Ou será que esse ato esconde uma simbologia muito mais complexa? Alguns estudiosos e pensadores antigos defendem que a história do fruto não deve ser entendida de forma literal. Na verdade, ela esconderia um segredo muito maior. Segundo essas teorias, Eva não apenas desobedeceu a Deus, ela teria cometido um dos pecados mais marcantes da humanidade: a traição. E não seria uma traição qualquer. Dizem que Eva teria tido um relacionamento proibido com a própria serpente, que muitos acreditam ser a forma disfarçada de Lúcifer. Dessa união teria nascido Caim, o primeiro filho de Eva. Essa hipótese explicaria um mistério antigo. Por que Caim teria cometido um ato tão cruel ao assassinar o próprio irmão, Abel? Na Bíblia, vemos que Caim rejeitou a ordem de Deus. Não aceitou a repreensão divina e deixou a inveja dominar seu coração. Mas, e se o mal já estivesse marcado nele desde o nascimento? E se, ao invés de carregar apenas o sangue de Adão, ele tivesse dentro de si a semente da rebelião de Lúcifer? Isso mudaria toda a interpretação da narrativa. O primeiro assassinato da história não seria apenas fruto da inveja, mas a manifestação de uma linhagem corrompida desde a origem. Claro, é importante lembrar que essa é uma teoria, não uma afirmação absoluta. A Bíblia nunca menciona explicitamente que Eva teve relações com a serpente ou com Lúcifer. No entanto, muitas culturas antigas interpretaram o episódio do Éden de maneira simbólica. O fruto proibido poderia representar o conhecimento, a perda da inocência ou até mesmo uma relação íntima proibida. E, de fato, o texto bíblico usa muitas metáforas. Será que o pecado original não teria sido apenas comer algo, mas sim se unir de forma ilícita com aquilo que representava a rebelião contra Deus? Agora pense comigo. Deus disse que o pecado de Eva resultaria em dores multiplicadas durante o parto. Por que justamente essa punição? Se fosse apenas comer um fruto, faria sentido? Ou será que o castigo tem ligação direta com a forma como o pecado foi cometido? Se a teoria estiver correta, isso explicaria a ênfase na dor da maternidade. Eva teria dado origem a uma descendência manchada pelo pecado de forma muito mais literal do que imaginamos. Essa teoria é polêmica, misteriosa e levanta muitas questões. Será que Eva realmente teve um relacionamento proibido com Lúcifer? Será que Caim foi fruto dessa união? Ou será que tudo isso não passa de uma interpretação simbólica exagerada? Independentemente da resposta, essa história nos faz refletir sobre algo muito importante. O pecado sempre traz consequências.
Seja desobediência, orgulho, traição ou inveja, todo ato tem um peso diante de Deus. E talvez essa seja a verdadeira lição do Éden. Mais do que tentar descobrir todos os detalhes ocultos, precisamos entender que as escolhas que fazemos moldam não apenas a nossa vida, mas também o futuro daqueles que virão depois de nós. Então, fica a pergunta para você refletir. Se estivesse no lugar de Eva, teria resistido à tentação? Ou acabaria cedendo, assim como ela?